Olá, mana! Parabéns por você ter sido uma das sortudas que teve acesso a essa aula sobre o sagrado feminino. O meu nome é Júlia e essa é uma árvore. E é por causa dessa árvore que eu descobri o poder visionário da minha menstruação e como você pode fazer o mesmo. Nessa aula você vai descobrir como se conectar com os mistérios do seu ciclo menstrual. Talvez você nem soubesse que tinha esse tipo de poder herdado das nossas ancestrais, ou talvez você já tenha feito aí algumas tentativas, mas nunca tenha conseguido uma real conexão. O que você vai ver aqui é uma nova maneira de entender a sua menstruação. E não é uma coisa que você vai achar na internet ou vai achar por aí, porque veio de um estudo muito profundo meu. Para você entender como é que eu cheguei nessas conclusões, eu quero te contar uma pequena história. Eu nem sempre fui guardiã de círculo feminino ou guardiã do canal no YouTube A Mulher Selvagem, que está com quase 10 mil inscritas, maninhas queridas. Não, na verdade, muito pelo contrário. Eu já fui uma mulher que odiava menstruar, que tinha cólicas absurdas, cisto no ovário e no lado espiritual eu já fui até bem cabeça dura. Eu até tinha tido uma ou outra experiência ali quando eu era criança, mas depois entrou aquela fase da adolescência e eu acabei pensando, isso não é lógico, não me interessa. E acabei entrando nesse mundo mais focado no lado mental. Você tem que fazer isso, siga os passos aqui, faça faculdade, depois arranje um trabalho, depois você faz isso, faz aquilo, lá. E quando eu vi, eu estava seguindo aquele script. Estava seguindo toda uma profissão. Eu era repórter, né? Trabalhava sempre. Trabalhava, voltava para casa. Trabalhava, voltava para casa. Só que daí chegou um momento que eu já tinha feito tudo que a sociedade diz que a gente tem que fazer, que a nossa família diz que a gente tem que fazer. E eu tava bem infeliz. Tava assim com um vazio, sabe? E eu tava me sentindo um verdadeiro robô. Uma pagadora de contas que estava sempre repetindo a mesma rotina, os mesmos padrões de comportamento, as mesmas crenças. E era também como se a vida fosse uma montanha russa. E ela tinha alto e baixo, e quando eu entrava no baixo, eu ficava lá. Parecia assim que era o final do mundo. Até que aconteceram duas coisas. A primeira delas, que eu ainda era meio cética, uma amiga minha chegou para mim e disse: Júlia, eu fui numa astróloga e a mulher, olha, desvendou toda a vida para mim. E eu, tá bom. E eu fui lá na astróloga, né? Entrei muda, saí calada. Mas quando ela terminou de falar, eu disse: gente, que bruxaria é essa? Como é que tu sabe tanto assim da minha vida? E foi então que eu comecei a estudar astrologia para entender, né? E acabei realmente me apaixonando e virei astróloga. E descobri toda essa questão de autoconhecimento que, nossa, começou a fazer muito mais sentido para mim, começou a explicar um pouco dessa angústia que eu sentia, dessa pedrinha no sapato que eu nem sabia dizer o que era, mas eu sentia que ainda não era o suficiente. Até que, como eu já estava com um pouquinho mais de cabeça aberta, né, digamos assim, eu acabei aceitando o convite de uma amiga para ir num ritual xamânico, que ia ter a ayahuasca. A ayahuasca é uma planta sagrada, uma medicina herdada pelos nossos ancestrais indígenas. É um chá que você toma e ele expande a sua consciência. E daí quando eu tava lá naquele monte de verde, naquele monte de tambor, naquela força, de repente eu olhei para uma árvore, olha a árvore aí, eu olhei para a árvore e eu vi Deus. E Deus, maninha, Deus era mulher. Não só era mulher, como era uma anciã, toda enrugada, mais enrugada que a própria terra. E ela tinha... Essa mulher árvore, essa deusa, ela tinha as mãos no ventre. E ela olhou para mim e eu senti tanto amor, mas tanto amor, que eu entendi que a divindade, que a energia cósmica existia, que existia realmente algo além, que existia Deus e que Deus era uma mulher, que a Mãe Terra era o próprio Deus, que a natureza era o próprio Deus. E se a natureza era Deus e eu também sou a natureza, então eu também era Deus. Aquilo foi uau!
E na hora eu não entendi tudo isso. Na verdade, na hora eu não entendi quase nada. Eu só senti muito amor e muita felicidade. Que o meu coração ele vibrou tanto que ele disse: é isso, é isso, é isso, é isso. Foi aquele sinalzinho. E eu já estava meio cansada de fazer reportagem sobre informação para sei lá o quê, para sei lá quem, que não adiantava a vida de ninguém. Então, quando eu encontrei a deusa, o meu coração reconheceu. E aí, o meu ascendente em Gêmeos, né, quis saber. Precisava de informação. Não bastava só sentir. E aí eu descobri o sagrado feminino, há muitas e muitas lunações atrás. Eu comecei a buscar, e eu me encantei tanto que eu larguei a minha profissão e comecei a só fazer círculo feminino. Porque toda vez que eu tô numa roda de mulheres, eu sinto essa mesma presença. E sem chá, a ayahuasca serviu para abrir minha visão. Mas agora eu sinto a presença divina sempre que eu tô entre irmãs, ou quando eu tô conectada sozinha. E assim foi na prática, na pele, no sentir, num caminho que eu tinha me esquecido há muito tempo, que é esse lugar da intuição, que é muito feminino, que é escuro, que você se baseia no coração e não na cabeça. E eu fui abraçando as minhas cólicas, o meu sangue, e entendendo na prática o que era o sagrado feminino. E na prática eu entendi que o sagrado feminino também é muito mais do que só útero. Sagrado feminino é a gente ver o mundo com características que são femininas, como a empatia, como honrar a natureza, a mãe terra. E isso faz tanto sentido para mim, porque sempre que eu vou pro verde eu me sinto bem, eu me sinto acolhida, me sinto em casa. Até muitas mulheres despertam e falam assim: eu tô sentindo que eu tô voltando para casa. Pois eu quero dizer que você já tá em casa. Que a nossa casa é a grande terra, a grande mãe. A gente só precisa tirar o véu. E foi tudo isso que eu descobri, né? E a minha deusa ali, quando ela tava com as mãos no ventre, ela tava dizendo assim para mim: olha para os teus ciclos. Olha para todo o teu ciclo menstrual. E quando eu comecei a olhar, e eu tô muito feliz que você tem essa agenda agora, porque você também vai poder fazer isso. Quando eu comecei a olhar, eu comecei a perceber que os altos e baixos, eles eram bem previsíveis. Que quando eu tava lá embaixo, é porque eu tava próxima a menstruar. Quando eu tava lá em cima, é porque eu tava ovulando. E aí eu comecei a fazer a mandala lunar, né, que você também tem acesso. E eu comecei a perceber vários padrões dentro de mim. Por exemplo, eu e meu companheiro, a cada 3 meses e meio, e isso eu tenho detalhado, tá, mana? A cada 3 meses e meio a gente tem uma semana do eu te odeio. Porque a natureza, ela é isso. Ela é dia e noite, ela é verão e ela é inverno. Então tem momentos que a gente tá lá em cima, querendo beijar todo mundo, e tem momentos que a gente tá lá embaixo, que não pode nem encostar, nem chegar perto. E tudo bem. O nosso problema é que a nossa sociedade é muito de só florescer, só verão, exige que a gente esteja sempre bem, que esteja sempre aparentando que a gente tá bem. Então no Facebook não tem ninguém triste, não tem ninguém na merda, não. No Facebook, no Instagram, tá todo mundo sempre feliz. Só que a vida real, a vida natural, a vida orgânica, não é assim. Quem te promete felicidade eterna, tá mentindo. Porque a vida é cíclica. E a gente, com o útero, tem o tempo do universo dentro de nós. E esse tempo do universo é mutável, é redondo. O cosmos, se você olhar, ele é redondo, ele é circular, ele é cíclico. E a gente carrega esse universo, essa ciclicidade dentro do nosso ventre. Por isso que nós mulheres somos sagradas. A gente tem um grande poder, porque a gente segue o ritmo do universo, que é o ritmo da mudança. A gente acorda de um jeito, dorme de outro jeito e já passou milhares de fases. E a mandala lunar vai te ajudar a perceber quais que são essas fases e esses padrões. Eu já recebi relatos de manas que estavam ali no seu pior momento, tá? Ruim mesmo, tipo tentativa de suicídio, tá? E analisando depois, elas viram que aquele momento do eu desisto de tudo foi justamente numa TPM. Porque se você não tem noção que uma hora a roda desce, mas que naturalmente ela vai levantar,
Quando a roda tá lá embaixo, você acha que é o fim do mundo. Porque a gente não tem essa consciência dessa roda que sobe e desce. E por que isso acontece? Porque, primeiro, a gente esqueceu da nossa conexão com a natureza. A gente acha que porque virou civilizado, entre muitas aspas, acha que agora pode fugir do tempo natural. A gente botou as máquinas e ao invés das máquinas se adaptarem a nós, a gente se adaptou a elas. Então a gente está sempre correndo, sem tempo para nada, nós temos uma geração de pessoas ansiosas e daí a gente está sempre realmente correndo atrás da máquina. E quando a gente viu, o sistema nos engoliu, daí a gente está esgotada, ansiosa, cansada. E como que a gente pode frear tudo isso, sair desse mundo frenético? Bom, daí eu quero que você se lembre da minha deusa com as mãos no ventre. A resposta está em olhar para o nosso ventre, para o nosso sangue menstrual. Como assim, Júlia? Se eu começo a perceber os meus ciclos e os meus padrões, eu começo a entrar não no tempo das máquinas, mas no tempo fluido, natural, orgânico, o meu próprio tempo, do meu corpo. Eu não sei se você já escutou alguns preconceitos assim como mulher menstruada não cozinha. Não é à toa, tá? Claro que depois, com o tempo, né, isso acabou tendo uma conotação negativa, mas não é à toa. Porque antigamente nós tínhamos as chamadas tendas vermelhas. As mulheres, quando elas iam menstruar, se reuniam nessa tenda vermelha. Paravam de cozinhar, de cuidar dos filhos, elas se isolavam. Elas ficavam nessa tenda vermelha, jejuando, orando, meditando. Por quê? E essa é a grande jogada, por isso que você tem um grande poder visionário quando está menstruando. Porque quando você faz uma conexão, quando você consegue dar esse tempo, essa parada, que muitas vezes a sociedade não permite, mas se durante o seu período menstrual você conseguir entrar na sua tenda vermelha e fazer essa conexão, fazer a sua meditação, tem muitas mulheres que conseguem isso através de trabalhos manuais, por exemplo, né, fazendo crochê, mandala, tricô, arte em geral, essas coisas assim que vamos parar um pouquinho essa loucura aqui do mundo que eu vou ficar no meu aqui e agora. Se você consegue fazer essa conexão, daí você entra num próximo passo. E qual que é esse próximo passo? É o que os índios norte-americanos falavam, que uma mulher menstruada tem poder psíquico e espiritual mais elevado do que qualquer pessoa. Porque quando uma mulher sangra, o seu sangue está indo direto para a terra. Ela está numa conexão íntima com a terra. E se ela está nessa conexão íntima com a terra, é como se toda a sabedoria da Mãe Terra também estivesse entrando em contato com a mulher. Como se a terra e a mulher fossem a mesma coisa. E se terra, natureza é divino, a mulher automaticamente também fica com poderes divinos. É como aquela música: todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim. Você tá com todos os poderes da terra dentro de você quando você está menstruando. E as nossas ancestrais da tenda vermelha, elas sabiam disso. Tanto é que quando elas voltavam para a tribo, depois desse retiro, elas traziam mensagens do mundo espiritual, acessando esse poder visionário, como novas curas, novas ervas, cantos, medicinas, que faziam bem para toda a comunidade. Claro que a maioria de nós não pode se dar o luxo de fazer um retiro a cada 28 dias, né? Mas adaptando para a nossa realidade, é tirar um tempinho para quando você estiver menstruada para ficar sozinha. Eu sempre lembro de uma amiga minha que tem 2 filhos e ela me fala assim: Júlia, a minha tenda vermelha é no banheiro. Eu tranco a porta, coloco uma música e durante 15, 20 minutos eu esqueço que o resto do mundo existe. Então, o seu tempo de tenda vermelha é você que decide, né? Mas é tirar uns minutinhos para você de isolamento. E o que acontece nessa tenda vermelha é o que ninguém te fala. Quando você tá menstruada e você se conecta, você vira uma antena. Antenas que você capta tudo que está no inconsciente coletivo, tudo que está no mundo espiritual. E aí as barreiras do entremundos ficam muito mais finas.
Daí a gente começa a fazer algumas relações, né? Se a gente for olhar algumas casas de religiões afro-brasileiras e algumas casas espíritas, chega pra gente um pouquinho desse conhecimento, mas um pouco deturpado, dizendo que mulheres menstruadas não podem participar dos trabalhos ou fazer cirurgias espirituais. De repente você já escutou falar isso. Claro que não te explicam por quê. Mas por quê? Porque a mulher, como ela tá nessa super sensibilidade, nessa super conexão, o seu sangue, que é uma antena que tá captando tudo, ele capta também as energias que estão na sua volta. Então, tudo que está na sua volta, inclusive a energia das pessoas, do ambiente, você está captando, trazendo para o seu ventre e jogando na terra e aterrando. Por isso é muito comum, por exemplo, manas que vão para círculos femininos que menstruem. Mesmo sendo assim fora do tempo, minha menstruação adiantou, veio antes. Por quê? Por isso, porque essas manas foram como se fossem as antenas que estão ali aterrando todas as energias que estão na volta. E elas estão pegando tudo aquilo e jogando para a terra. Quando a gente faz círculo, isso acontece muito, né? Porque é muita energia, muita luz, mas também muita sombra. Então essas irmãs pegam toda essa energia e através do seu sangue aterram. É uma forma natural do seu corpo canalizar aquilo e limpar, tirar de você. Agora, então, como atingir esse poder visionário da sua menstruação? Quando você estiver menstruada, você precisa entrar na sua tenda vermelha. Você precisa de um momento de introspecção para que as mensagens cheguem. O problema é que a gente não para. A gente trata os dias que a gente está menstruada como se fossem dias normais. E aí, a gente não tem esse tempo de introspecção para notar que a gente está mais sensível. Mas, como nosso corpo é muito sábio, ele tenta nos lembrar disso, com cansaço, cólica, irritação, choro. Isso tudo é um pedido desesperado do seu corpo, por essa conexão com o seu poder visionário. O seu ventre está dizendo, ei, olha aqui para mim, entra na minha magia. E às vezes a gente não escuta, né? Então não é à toa, né, que antigamente eram as mulheres que eram sacerdotisas, eram as mulheres que faziam os rituais, porque elas entendiam do grande mistério, o mistério da vida e da morte. As nossas ancestrais entendiam o poder de se conectar com o seu ciclo. Elas entendiam perfeitamente que era o inverno e verão e tiravam o máximo do seu inverno, que é a menstruação. E no inverno, se você fizer um paralelo com as plantas, por exemplo, a seiva das plantas no inverno está lá embaixo. É como se toda a natureza estivesse te puxando para ficar quieta, para ouvir, para deixar morrer os seus processos, deixar escoar aquilo que não te pertence mais. Porque na nossa sociedade o grande tabu dela antigamente era o sexo, hoje é a morte. A gente tem 3 dias para velar nossos entes queridos, a gente queima os corpos, então a gente não tem mais um local para velar. Então tudo isso relacionado à morte hoje é uma coisa negativa. A gente cultua pessoas que são muito jovens sempre, como se ficar mais velho fosse um pecado. Então tudo que está relacionado à sabedoria, ao tempo, né? E também o tempo de morte, que é essa questão do tabu relacionado à própria morte mesmo, é muito forte na nossa sociedade. Porque na morte o que acontece? Eu tenho que parar, eu tenho que analisar, eu tenho que dar o meu tempo. E a gente não tem esse tempo. A gente é super imediatista, quer tudo para ontem. Mas, enfim, você me entendeu, mana? Esse tipo de informação você não acha por aí, é fruto de bastante autoobservação, de contato com outras mulheres e pesquisa aprofundada. Quando você está menstruada, é como se o entremundos estivesse mais fino, como se você conseguisse tocar nele mais fácil. Você está aberta energeticamente, você está pegando todas as energias de todas as pessoas e aterrando. É como se você tivesse uma antena que está captando todo tipo de informação. E para você receber essa guiança do mundo espiritual, você só precisa entrar na sua tenda vermelha. Ou seja, um momento de introspecção para esvaziar sua cabeça. E com a cabeça vazia, fazer o download. Senão a informação chega, mas sua cabeça está tão cheia que não entra nada.
Então a sua menstruação é um tempo de você parar e olhar para dentro. E quando você olha para dentro, você acessa o seu espírito visionário. Abre ali o seu terceiro olho. Falando em terceiro olho, eu vou passar para você uma informação que está no meu curso Resgate Sagrado Feminino. Uma maneira de abrir ainda mais essa visão interna. Quando você estiver menstruando, pinte um terceiro olho com o seu sangue menstrual antes de dormir. E daí preste atenção nos sonhos que você vai ter. Podem ser bastante proféticos. Tudo isso que eu passei para você faz parte do meu curso online para formação de guardiãs de círculos de mulheres. O curso se chama O Resgate do Sagrado Feminino. Nesse curso, além de você trabalhar bastante com seu ciclo menstrual, você também aprende sobre como fazer círculos femininos, como descobrir a sua deusa guia. Você sabia que você tem uma deusa guia? Rituais de limpeza das memórias uterinas, também de abusos sexuais, de traumas, rituais de conexão com a sua ancestralidade. Também tem significado emocional das doenças ginecológicas, todo tipo de doença ginecológica, candidíase, ovário policístico, endometriose. E vai indo, tá? Como interpretar também os seus sonhos pelo método do Jung, é um dos nossos bônus. Então, assim, ó, é um curso que tá com bastante conteúdo, com deusas, orixás, autoconhecimento e tudo feito com muito, muito amor. Tá? Feito para mulheres aí que estão despertando e que querem entrar em contato com a sua essência e também inspirar outras irmãs. Mesmo se você não tem experiência com o sagrado feminino ou se não tem experiência na condução de círculos. Se você sentiu o chamado de se aprofundar ainda mais nessa jornada, clica no botão abaixo. E as primeiras 5 inscritas vão ganhar um mapa astral comigo. 1 hora aí pra gente papear, nós duas, mais autoconhecimento. Então seja muito bem-vinda a essa roda de cura, mulher selvagem. E não esquece de clicar no botão abaixo para você saber mais.